Eu cumprimento a Vossa Excelência, quero repetir, quero cumprimentar a Vossa Excelência, como também todos os membros da CPI. Muitos disseram que a CPI não ia funcionar e que a CPI não ia dar quórum. A CPI já realizou 14 reuniões e todas com quórum. Eu quero cumprimentar aqui, tenho receio de esquecer algum, todos os membros da CPI pela presença permanente lá, Vossa Excelência, o senador relator Hélio José, Lázia Martins, Capiberibe, Telmário Mota, Dário Berger, enfim, todos que se comprometeram estão indo lá participando ativamente e todos estão entusiasmados com a CPI. Vossa Excelência agora me convidou para assinar junto com Vossa Excelência, podia assinar sozinho, para Vossa Excelência ter a grandeza dos líderes, porque só essa impressão de humildade é quem tem grandeza e quem lidera. E Vossa Excelência diz, pai, tem requerimentos importantíssimos aqui, quero que você assine junto comigo, que vai ser fundamental para a nossa CPI. Então, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência no convívio que tenho tido, tanto na bancada, como também no plenário, em todos os momentos nós estamos caminhando juntos. É sinal claro que nós defendemos causas e não coisas, né? Porque alguns só estão preocupados com as coisas e não com as causas. Quero também, além de cumprimentar a Vossa Excelência, dizer que a CPI vai apresentar, sim, o trabalho que o país espera. Essa é a CPI da verdade. Nós, com certeza, teremos agora, já na próxima segunda-feira, nós vamos ouvir os bancos que mais devem para a Previdência. E aí vai indo, os grandes empresários, o setor da indústria, o setor do comércio, o setor da área rural, todos serão chamados. Frigoríficos que já chamamos, teve 2 que não vieram, nós tivemos que convocar, mas já convocamos. Já foi aprovados os requerimentos. Eu lamento, porque eu não gostaria como se CPI fosse só para dar espetáculo. Não é para dar espetáculo, é para perseguir a verdade e mostrar que a nossa Previdência é superavitária, que não tem déficit, basta que a gente consiga organizar ela e fazer, como Vossa Excelência lembrou muito bem, a devida cobrança. A gestão, a palavra-chave lá na nossa CPI tem sido gestão, gestão, gestão e gestão. Mas, além disso, senhor presidente, eu tenho também, até as pessoas falam pelo WhatsApp, né, que eu pareço meio cansado, mas como não vai estar cansado, cada dia esse governo apresenta uma bomba em cima do povo, em cima dos assalariados, dos trabalhadores, seja do campo, seja da cidade, seja da área urbana, seja da área pública. Todo dia, todo dia, todo dia. Veja aquela MP que aqui foi aprovada, que eu questionei tanto, poderíamos ter feito alguns ajustes, no sentido de que não ficassem perseguindo os aposentados por invalidez, os que estão no auxílio-doença. Tem que fazer ajuste, vamos fazer, mas não da forma que eles fizeram. Milhões de pessoas, milhões, senhor presidente, desesperados, continuam mandando carta para o gabinete. A que ponto nós chegamos? E hoje, senhor presidente, não tem como eu não falar como foi a discussão na Comissão de Assuntos Sociais. Acertamos, o acordo foi feito na semana passada, hoje foi lido o relatório e na próxima semana vai ser votado. Inúmeros senadores falaram. Tanto eu li meu voto separado, em nome da bancada, naturalmente, como a senadora Lídice fez a sua leitura do seu voto em separado, a senadora Vanessa fez a leitura do voto em separado e o senador Randolfo também leu o seu voto em separado. E percebi que nenhum senador, mas nenhum mesmo, começamos o debate às 10 horas da manhã, terminou agora às 18h30, nenhum senador, que estão encabulados, estão envergonhados, defendeu a dita reforma trabalhista. E vi agora, me mostraram agora mesmo na Globo News, o jornalista dizendo abertamente, sim, já reconhecendo, mediante os debates que eles estão vendo, né,
que só interessa mesmo aos empresários essa reforma, aos grandes empresários, ao dito sinal para o mercado, né? Que ao médio, pequeno empresário não interessa nada e não vai gerar um emprego. Mostramos lá exemplo da Grécia, da Espanha, do Reino Unido, que adotaram algo semelhante, mas não tão ruim como esse, que semelhante só. Peguemos algo como trabalho intermitente e negociado sobre o legislado, e não deu certo, tanto que estão revendo. O próprio relator, senhor presidente, isso para mim é importante, eu falei lá e repito aqui, o próprio relator diz o seguinte, está tão ruim que ele procurou atacar os 7 cânceres, digamos, as 7 questões mais cruéis que tem lá, e diz que isso ele é favorável, que seja retirado e que o presidente, seja quem for no exercício, a gente nunca sabe nesse país quem será o presidente amanhã, pela instabilidade que o presidente Temer e o golpe trouxe ao país, né? Que o presidente que tiver exercício poderá vetar. Olha, isso é o Senado, para mim, como é que a gente chama? D4. É o Senado D4, ajoelhado para o mercado, só pode ser isso. Porque todos admitem que o projeto é muito ruim, é desorganizado, ele cria dentro do projeto uma série de regimentos internos, como é que tem que funcionar dentro de uma fábrica, como é que os juízes têm que se portar, e como é que os empresários têm que se portar, e como é que a Justiça do Trabalho, em resumo, os juízes têm que se portar. Ele chega a criar dentro da lei um regimento interno para ver como que as comissões de fábrica têm que se portar. Olha o absurdo do absurdo do absurdo. Ele proíbe o sindicato de acompanhar a rescisão do contrato. Fortalece aquela ideia do contrato individual só. E do salário por hora, que é o trabalho intermitente, tantos outros lá. Mas é tanta porcaria que eu tive que levar 5 horas para ler o relatório. Ainda bem que a assessoria da bancada nos ajudou, a Ana Matra ajudou, juízes ajudaram. E eles quietinho, como a gente fala no Sul, pianinho, que não tinha como se posicionar contra. E eu, no encerramento, presidente, eu falei aquilo que eu estou exatamente pensando. Para o atual presidente, essas 2 reformas me lembram, porque eu vi o filme, a história do cavalo de Troia. É o cavalo de Troia dele. É o cavalo de Troia que ele colocou aqui, está agarrado, está dentro do cavalo de Troia, sentado naquela cadeira como presidente, não quer sair de jeito nenhum. Até ele sabe que essas reformas não prestam. Até o presidente Temer sabe. Eu sei que ele sabe. Tanto que quando ele mandou não era tanto assim, era 7 artigos e virou 117. Até ele sabe que não presta para ninguém, a não ser para o grande empresariado, é a história do mercado que a gente fala tanto. Fez desse cavalo de Troia a sua tábua de salvação, porque está sendo denunciado, vai ser denunciado agora no Supremo, pelo Janot, né? E ele não sabe o que fazer. Então, ele tenta sinalizar para fora que ele tem força, não tem força nenhuma popular. A aceitação dele, duvido que seja mais que 1%. Duvido que seja mais de 1%. O tal de conceito ótimo não chega a mais de 1%. 99% do povo brasileiro é contra, quer que ele saia. E ele está agarrado naquela cadeira. E ele acha que essas 2 reformas totalmente impopulares vão ajudar ele. Por isso que é cavalo de Troia. É uma traição no povo brasileiro. Ele sinaliza com uma coisa que não é verdade. E dentro disso tudo tem uma série de maldades que só trazem prejuízo para os trabalhadores do campo e da cidade, da área pública e da área privada. Por isso que no encerramento eu disse, presidente, recolhe teu cavalo de Troia. O povo brasileiro sabe que é um cavalo de Troia, nunca aquele que foi dado como presente aos gregos, né? Por isso que diz que é um presente grego, né? Que os gregos deram como presente.
O povo já sabe que é um cavalo de Troia. Recolha seu cavalo de Troia, que as duas reformas estão dentro, leve e vá preparar a sua equipe, porque é você e mais a equipe, né? Para se defenderem. É legítimo que se defendam junto ao Supremo Tribunal Federal. E deixe nosso povo viver. Não retire as conquistas asseguradas meio que na marra. A sua base está envergonhada, presidente Temer. A sua base está constrangida. Você não percebe quantas vezes nós usamos a tribuna, quanto aqui, como nas comissões, e quantas vezes a base usou? Nenhuma. Lá mesmo na Câmara, a sua base não sabe o que fazer, porque não enfrenta o debate mais da reforma da Previdência. A reforma trabalhista, sabe o que eles dizem? Ah, nós lemos sem ler, porque nos disseram que era a modernidade. Estamos vendo agora que é um atraso total. Por isso que o apelo que fiz hoje, repito aqui, retirem essas duas reformas e vá fazer sua defesa. As reformas são tão perversas, as duas, e uma se liga diretamente à outra, que quanto mais eu leio, mais eu me assusto, presidente. Quanto mais eu leio, mais eu me assusto. Por isso que fiquei hoje lá, das 10 horas até agora, às 18h30, li o meu relatório e acompanhei a leitura de todos os relatórios. Repito, Randolph, Vanessa, Lídice e do relator. O do relator, ele pega aqueles 6, 7 pontos, como eu dizia antes, aí está trabalho intermitente, está... O sindicato não acompanhar a rescisão, as comissões dentro das fábricas, que é uma bagunça geral, a mulher tendo que trabalhar em área insalubre, penosa e perigosa, estando grávida, lactante e gestante, né, o termo correto. Jornada de 12 por 36, que são em serviço excepcional, tipo hospital, né? Agora, calcule as pessoas trabalharem 12 horas direto. A fadiga humana existe, o cansaço existe. A produtividade não será a mesma, claro que não será. É diferente tu estar num hospital e tu estar dentro de uma linha de produção trabalhando 12 horas. A terceirização sem limite, senador Jorge Viana. Vossa Excelência, que inclusive me acompanhou no seu estado, pelo menos botou toda a sua equipe à minha disposição lá, porque eu estava viajando. Visitei, inclusive, o trabalho bonito lá daquele grupo lá no seu estado. Da cooperativa? Cooperativa, um trabalho bonito da moçada lá. Estávamos ajustando tudo isso. Cooperativa é uma coisa, a terceirização é outra coisa. E eles, embora o presidente Lula tinha pedido para arquivar aquele projeto lá de 98, eles não quiseram enfrentar o debate aqui, desarquivaram aquele e aprovaram, mandaram para o presidente, ele disse que ia vetar grande parte, não vetou uma linha. Senador Jorge Viana. Eu queria rapidamente, cumprimentando Vossa Excelência também, vou já fazer uso da tribuna ainda, mas eu queria também trazer uma componente nova. Fazer a atualização das leis que estabelece uma melhor relação entre o empregado e o empregador, entre o que o mundo tem de novo no mundo do trabalho, é importante. Mas não é isso que nós estamos fazendo. Está se fazendo um retrocesso, está se tirando direitos e levando a lei para o século passado e não Exatamente. Trazendo para o século XXI. Veja se tem lógica você querer que as pessoas trabalhem mais hoje. Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica. Há uma robotização, há uma série de fatores novos que as pessoas podem trabalhar em casa, é verdade, mas elas conseguem, nós nos comunicamos, antigamente era por carta, vamos pegar esse exemplo, era por carta, mandavam correspondência, demorava 2, 3, 4, 5 dias, uma semana depois chegava, presidente Pimentel. Agora nós estamos online, se resolve 20, 100 coisas durante um dia, é tudo instantâneo. No trabalho também as coisas estão um pouco assim. Então, o que o mundo está caminhando para as pessoas trabalharem menos tempo e terem até ganhos maiores.
Aqui não. Está se querendo que as pessoas trabalhem mais tempo e tendo menor ganho. Então, é parecido com o que o Trump está fazendo agora em relação à mudança climática. O mundo inteiro está indo para a economia do baixo carbono, uma economia que atende à exigência do novo consumidor, que quer saber se é sustentável o produto que ele consome, se aquilo não está agredindo a natureza, é disso que eu vou falar daqui a pouco. E o presidente dos Estados Unidos está querendo sujar o mundo, produzir produtos que ele não quer saber se está danificando a atmosfera, se vai ter mudança na temperatura do planeta, mas ele diz que está defendendo emprego, só que ele não está defendendo emprego. Ele, no fundo, vai desempregar, é uma questão só de tempo, porque o consumidor mudou. A relação do trabalho, das profissões está mudando. Então, é muito ruim um governo que, descolado do que a gente tem, porque, poxa vida, podia desburocratizar uma série de fatores. As leis trabalhistas têm mais de 1000 artigos, mil resoluções. Podíamos melhorar muita coisa em comum acordo, com o tempo necessário, mas pensando o direito daquele que trabalha, facilitando a vida do empregador. Mas nessa proposta não tem isso. Essa é uma proposta que não tem autoria, porque não tem ninguém aqui que defenda ela. Ninguém. Nenhuma pessoa. Nenhuma. Você vê o relator Ricardo Ferraço, critica, mas chancela, assina e faz ela andar. Então, é algo... Ele me parece, sinceramente, até eu tenho uma relação muito boa com ele, como todos nós temos. Então, eu tenho uma relação pessoal. Que ele está envergonhado em ter que assumir esse papel de carimbar alguma coisa. Hoje eu vi uma entrevista dele, estava dando uma entrevista, daqui a pouco começou a falar mal do governo do Lula, da Dilma. Ora, o governo do presidente Lula e Dilma geraram 22 milhões de empregos com carteira assinada. Por conta do resultado da eleição, que entrou o PSDB, que entrou tudo, aí sim entramos, tinha 6 milhões de desempregados no Brasil, agora está em 14. Ora, mas desses aí, mais de 3,5 milhões desse governo. E não há recuperação da economia. Esse 1% que teve de crescimento, eu recebi um grupo de jovens representando grupos de investidores aqui que vieram conversar comigo no meu gabinete sobre cenários políticos, o que é que está acontecendo, como é que esse governo sobrevive, eles muito preocupados. E eu fiz a pergunta para eles, vem cá, esse 1% que houve de crescimento, isso é uma recuperação da economia, isso é um sinal que vamos ter emprego e renda? Nada disso, senador. Do 1%, 0,9%, ou seja, 90% foi uma safra extra do agronegócio. Eu ouvi isso dos representantes do Unibanco, da XP Investimentos, de várias organizações de investimentos que têm, as maiores estiveram comigo. Então, nós temos que ter um esforço de gerar emprego. Agora, como é que vai ficar isso? Na hora que tem maior desemprego, na hora que se tem a maior recessão, você diz, olha, vamos apertar mais ainda a vida do trabalhador, vamos deixar ele humilhado. Ele tem que aceitar qualquer coisa que ofereçam para ele. É mais ou menos isso. Se fosse numa hora que estaríamos com pleno emprego, fazer algumas mudanças na lei, mas não é a hora de fazer, não tem os fundamentos certos e está nos empurrando para trás e não para frente. Muito bem, senador Jorge Viana, que completa o meu pensamento com sua fala sempre tranquila, mas muito firme, muito clara, e que quem está nos assistindo nesse momento sabe que isso é a verdade, é a pura verdade. O desemprego aumenta e continua aumentando. Eu vim agora do meu estado, senador Pimentel, colegas meus, e não tenho vergonha de dizer até parentes meus, eu tive que ajudar com cesta básica. Porque não tem emprego. Eles não têm emprego, não tem emprego. E eles falam que nas famílias, quase todo dia, alguém chega em casa mais desempregado. É uma situação quase de desespero. E o governo não faz nada. E o atual presidente parece que botou cola bonder naquela cadeira e ele não quer levantar dali de jeito nenhum. Por isso, eu termino com o mesmo apelo que fiz na comissão e já fiz aqui. Presidente Temer, deixa o povo brasileiro trabalhar e voltar a crescer.
E para isso acontecer só tem um caminho. Renuncie, seria o ideal. Mas eu sei que você não quer renunciar porque você perde a imunidade e pode ser preso. Eu até entendo. Não concordo, mas entendo. Mas tem outro caminho. Pelo menos tire essas 2 reformas e prega o teu time e vai preparar a tua defesa. Essas 2 reformas são contra todo o povo brasileiro, tanto da Previdência como a trabalhista. A Previdência nós já aprovamos, é uma questão de gestão. Aqui o senador Dário Berg, eu elogiava, nós todos elogiávamos Vossa Excelência pela participação na CPI firme, querendo só a verdade, mais nada. Né? É, não é, Pimentel? Vossa Excelência elogiou, eu elogiei também. E o que faz a reforma da Previdência? Vai atender o interesse dos bancos somente, que se privatiza, os bancos é que vão faturar. Esse orçamento que eu sempre digo que é maior que a maioria dos países da América Latina, o orçamento da nossa Previdência. Doutor Pimentel, obrigado a Vossa Excelência.